Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Tela Live. O meu nome é Rodrigo Silva e hoje nós vamos debater um assunto muito importante. Por que a participação das mulheres na política é tão baixa? Sobre o tema, eu, a Brenda Liliane e a Sabrina Miranda produzimos uma reportagem. Agora você confere o resultado. E no momento da construção das chapas, os homens eles acabam tendo prioridade e as mulheres ainda para muitos partidos é como se fosse um peso, né? O cumprimento das cotas acaba sendo uma obrigação. Então, nós temos ainda que garantir esse debate nos partidos, investindo em formação, em processos onde as mulheres possam estar construindo essa autonomia e tendo as condições para fazer as disputas nos espaços políticos. O Brasil está em antepenúltimo lugar em toda a América Latina em relação a números de representatividade feminina. Isso significa que a gente só perde para Belize e Haiti. Então, o Brasil realmente é um dos piores países para a representação feminina na política. Isso me refiro à Câmara dos Deputados, porque nem todos os países latino-americanos têm tem Senado, né? Então eles têm Câmara dos Deputados e não Senado. Então são formas de governo unicamerais e não com duas câmaras, né? E o Brasil realmente ele está com um número de representação muito inferior à média latino-americana e também mundial. Os espaços de poder ainda são espaços muito masculinos, né? Então isso se reflete na política. Tomando como exemplo aqui a Câmara de Curitiba, nós temos 38 cadeiras ao todo, dessas apenas 8 são ocupadas por mulheres. E é a legislatura que nós temos mais mulheres, né? Já tivemos 3, 4, 6, da mesma forma na Assembleia Legislativa. Das 54 cadeiras, apenas 4 mulheres são deputadas, né? E se a gente pegar uma média nacional, nos parlamentos do Brasil, é em torno de 10% o espaço que as mulheres ocupam. Então, isso é reflexo da sociedade machista, né, onde todo o espaço de poder ele ainda é majoritariamente masculino. Então, é uma questão cultural e que tem reflexo na política também. É uma forma de ver a vida. O que significa isso? Significa que dentro desse sistema as qualidades masculinas são vistas como superiores às características femininas. Nesse sentido, determinados atributos, por exemplo, liderança, mandar, trabalhar fora, domínio, força, estão relacionados ao universo masculino. E a submissão, o estar em casa, a maternidade são vistos como obrigatoriedades femininas. O curso masculino ele acaba mudando quando uma mulher chega, então também é uma forma de privilégio. Opa, então certas coisas não podemos falar porque a mulher está presente. Isso também, além de ser um comportamento machista, né, é um comportamento que revela, opa, esse daqui é o nosso clube e você, quando entra, você altera essa atmosfera, então são temáticas que não estão aí. E eu creio que o principal, em termos de privilégio mesmo, é o apoio de partidos, é o apoio desse inconsciente coletivo que vê como natural o homem como líder. Esses acho que são privilégios que são implícitos de certa maneira e nem sempre são vistos, né, como um obstáculo ou como um ganho, digamos, desses homens que estão no poder em relação às mulheres. Então, acho que a gente precisa superar isso, acho que as cotas são importantes, né? É uma forma da gente garantir, senão tem partidos que talvez não indicassem nenhuma mulher nas suas chapas, né? Mas nós temos que qualificar isso com cursos de formação, né? Com
com ações dos partidos que levem a essa autonomia e esse empoderamento das mulheres. Então, eu acredito que a gente precisa avançar nesse sentido e avançar também no sentido de ter cotas não só nas chapas, mas também, né, nas cadeiras. Então, o que nós defendemos seria uma reforma política que garantisse isso, né? E que nós tivéssemos uma lista alternada de homens e mulheres, né? E aí nós teríamos 50% das vagas ocupadas pelas mulheres. Essa discussão é muito importante. Tanto a professora Josete quanto a Luciana Pank entram em questões que ainda são pouquíssimo debatidas. Hoje as mulheres ocupam apenas 55 das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados e apenas 12 dos 81 lugares no Senado. A política sempre foi um espaço predominantemente masculino. As mulheres são responsáveis pela maior parte das atividades domésticas em casa, têm salários menores. Muitas vezes são submetidas a uma dupla ou tripla jornada de trabalho. Vivemos em uma cultura machista e muita coisa precisa mudar nessa nossa cultura. Para continuar debatendo esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio ela que é jornalista, professora da Universidade Positivo e foi candidata a vereadora de Curitiba nas eleições de 2016. Professora Ana Mira está aqui comigo. Boa noite, professora. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Professora, eu queria começar falando um pouquinho da atual legislatura aqui na Câmara dos Vereadores. Dos 38 vereadores, 8 são mulheres. As mulheres ocupam apenas 8 cadeiras aqui na Câmara. É um número muito baixo, um pouquinho mais assim de um pouquinho mais do que 20% se a gente for pensar. Como que a gente reage a um dado como esse? Reage com indignação, né? E eu acho que de uma maneira geral as pessoas elas precisam perceber que essa representatividade não é só uma questão de gênero especificamente, mas ela é uma questão também de nós pensarmos em políticas públicas que são muitas vezes favoráveis, né, para a saúde pública da mulher, favorável para o bem-estar da mulher. E é muito difícil passar políticas como essa quando você tem uma quantidade tão pequena de mulheres na Câmara, né? E especialmente quando você vê que existem, além disso, muitas pessoas ali pouco sensíveis às questões femininas. A gente sabe que, de uma maneira geral, nós não podemos dizer que, se tivermos mulheres, temos a garantia de que essas políticas públicas sejam efetivamente levadas à frente. Mas tendo mulheres lá dentro fica um pouco mais fácil. Quando você tem um número pequeno como esse e considerando que talvez dentre essas 8 ainda assim não seja 100% de pessoas sensibilizadas para essas questões, a gente chega a um número menor ainda, se a gente for olhar na prática de votação de projetos, né, e de proposição de políticas públicas para as mulheres. Aqui na nossa live, professora, tem bastante gente assistindo. A Brenda Liliane está perguntando aqui. Professora, ainda falta representatividade feminina na política. O que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Acho que a gente, na verdade, tem um retrocesso ainda muito grande e uma herança, né, muito grande da sociedade patriarcal e machista em que a gente vive. Essa sociedade, ela silenciou por muitos anos, por séculos, as mulheres, né? Se nós formos considerar, nós conquistamos o direito ao voto muito tarde, né? Isso foi há pouco mais de 20 anos, então, há pouco mais de 40 anos, então, se a gente for considerar o quanto a gente ainda tem que caminhar, né? Acaba sendo, a gente às vezes acaba até desanimando. Quando a gente pensa na questão da representatividade, não dá para desvencilhar uma coisa da outra, né? A gente não pode desvencilhar a cultura em que nós vivemos do fato de que as mulheres não só não são votadas, como elas também não se candidatam tanto assim, né? A gente tem um aumento em mulheres candidatas nos últimos anos, há muito pouco tempo. Então, se nós formos considerar que esse silenciamento atinge não só quem vota, mas também quem poderia ser votado, a gente percebe que é um problema muito mais enraizado do que necessariamente resolver com questões paliativas, né? A questão das cotas mesmo, eu acho extremamente necessária,
mas ela é uma questão paliativa, né? Isso isso tem um fundo muito mais, é um buraco muito mais fundo nisso do que necessariamente a questão de estabelecer cotas. Não adianta também a gente ter cotas e a gente perceber como em vários partidos isso aconteceu na última eleição que isso começou a valer, a gente perceber que nas eleições a gente teve um monte de nome de mulher laranja, né? Várias mulheres que não tiveram um voto sequer, nem elas mesmas votaram nelas, né? Então, a gente percebe que ali existe uma manipulação dessas cotas e por conta de ser uma questão, uma medida paliativa. É uma medida necessária, mas ela é paliativa. A questão toda está muito mais relacionada à educação política, relacionada ao fato de as mulheres saberem que elas podem ter voz, que elas podem se candidatar, formação política para essas mulheres, para que as cotas chegue um momento que elas não sejam necessárias. Professor, o Marcos Guerreiro está perguntando aqui qual a sua opinião a respeito de temas como a legalização do aborto, que foi votado por um parlamento composto majoritariamente por homens. É a mania dos homens, né? Assim, isso não é só do Brasil. A gente tem uma legislação inteira que é feita não só por homens, mas é feita por homens, brancos, heterossexuais, católicos, né? E esse grupo, na verdade, que legisla, ele legisla em causa própria. E essa causa não é de todo mundo, né? Então, quando um homem legisla sem ter a empatia, né, de se colocar no lugar de uma mulher, de saber que o aborto, ele é praticado, ele só não é legalizado, né? De saber quem morre são mulheres pobres, porque quem tem dinheiro para paga uma clínica caríssima e especializada, com toda a higiene, né? E essas pessoas ricas não morrem. Então, assim, o aborto não é um negócio que não é feito. Ele é feito. Só que as pessoas, é possível dar condições dignas para as pessoas que querem né, recorrer a essa solução. Que fique bem claro, que nunca é uma solução fácil, nunca é uma decisão fácil e não é uma decisão que nenhuma mulher quer tomar. Mas elas precisam ter direito sobre o corpo delas. Então, quando homens legislam sobre mulheres, quando homens brancos legislam para um país majoritariamente negro, quando homens heterossexuais legislam sem pensar em todos os outros grupos que existem, a gente tem uma legislação extremamente censurada, né? E uma legislação em causa própria. Então, isso não acontece só com as mulheres, eu acho que acontece com as minorias de uma maneira geral, né? Outra questão que é interessante da gente conversar é como que a mulher é retratada na mídia. A gente tem um exemplo, acho que é bem emblemático, que é o da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela sempre foi retratada como uma pessoa mais durona, uma pessoa que gosta de brigas. Ela sempre foi o retrato dela na mídia, às vezes com uma certa masculinidade. Qual que é a realidade? Qual que é o retrato da mulher na mídia? Será que a mídia, de algum modo, está inibindo ações femininas? De uma maneira geral, isso não é só na política, né? Eu acho que no ambiente organizacional, de uma maneira geral, as mulheres, elas precisam ter características masculinas para serem respeitadas, né? Nas organizações isso acontece também. O fato de você ser feminina, de você ser mais doce, enfim, né? Porque isso depende de personalidade, isso não depende de gênero, né? Faz com que às vezes as pessoas vejam você como uma pessoa fraca. Não é o mesmo jeito com que o homem é visto, né? O homem, ele não precisa, ele precisa provar muito menos da sua capacidade do que uma mulher num cargo de gestão, por exemplo, né? Num cargo de liderança. O homem basta, às vezes, pelo seu currículo. A mulher não. A mulher, ela tem que ter o currículo, ela tem que ter características masculinas, ela tem que ser grosseira, durona, porque senão, teoricamente, ninguém vai respeitar. E eu acho que essa visão era passada muito em relação a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela sofreu machismo em todo o seu mandato, né? Porque ela era uma pessoa que não tinha um marido, né? Ela era uma pessoa que foi para receber a faixa presidencial com a sua filha.
ela era mostrada como uma pessoa mal-humorada, como uma pessoa braba, e ao mesmo tempo que ela sofreu isso, a gente vê também mulheres que assumem suas características femininas, enfim, né, um pouco mais, um pouco menos. Essas pessoas também sofrem preconceito, né? E aqui a gente não está falando de competência na política, a gente está falando do simples fato de ser mulher. A gente tem uma deputada aqui, que é a Maria Vitória, que não estou considerando competência nem nada disso, mas ela também sofre preconceito por ter o estereótipo que ela tem. Então, eu acho que são estereótipos diferentes, mas que só atingem as mulheres. E aí, na política, obviamente, isso toma proporções gigantescas. Professora, infelizmente está acabando o nosso tempo, eu gostaria de te agradecer, muito obrigado. Nada, obrigada pelo convite. Obrigado. O Tela Live dessa semana está terminando. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado por nos acompanharem e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.